Olá pessoal, Vinícius Serafim aqui e conforme eu já tinha combinado com os meus alunos, eu vou gravar aqui então o passo a passo para a gente ter o Visual Studio Code com FreeRTOS funcionando direitinho no nosso Linux, nosso Ubuntu, para as nossas aulas, para aqueles que vão usar o Ubuntu. Então eu estou aqui com o Ubuntu instaladinho, limpo, ele está só com os pacotes atualizados e eu vou já de cara aqui baixar as duas coisas que nós precisamos. Né? Tá me pedindo a senha do meu usuário aqui. Vamos bloquear, pronto. Eu já estou com o site do FreeRTOS aberto aqui, os links estão nos comentários do vídeo. Então a gente vai baixar o freertos.org, então a gente vai no freertos.org, lá nós vamos fazer o download dele. Tá? E este primeiro link aqui em verde, que é a última versão, o último release dele, o source code e tudo mais. Então vou dar um download. E vocês vão salvar, eu já tenho ele salvo aqui na minha pasta downloads. Salvem onde vocês quiserem, porém lembrem-se de onde vocês deixaram esse arquivo, porque vocês vão ter que ir lá buscar esse arquivo para fazer a instalação. Tá? Prefiro botar no downloads. O outro arquivo que a gente precisa, deixa eu cancelar aqui. O outro arquivo que vocês precisam baixar é o do Visual Studio Code. Se a gente procurar por Visual Studio Code, a gente vai cair nesse primeiro link aqui, que é o code visualstudio.com. E vamos baixar este cara aqui, tá? O .deb. Se você estiver usando alguma distribuição baseada no Red Hat, que eu acho pouco provável, você teria que baixar o .rpm. Mas como você a priori deve estar utilizando o Ubuntu, a gente vai baixar o .deb. Tá? Então, mesma coisa, já tinha baixado ele aqui, 71 MB. Então é só baixar, também larguei lá no Downloads. Eu vou cancelar aqui, que o meu já está baixado. Bom, com esses dois arquivos em mãos, basta nós começarmos a instalação. Eu vou fazer a partir do terminal, tá? Daria para fazer na interface gráfica, daria. Mas é bom a gente se acostumar a usar terminal no Linux ou passar a usar um pouco mais o terminal. Então eu abri o programinha chamado aqui terminal. Deixa eu ampliar um pouquinho o tamanho da fonte, fica mais fácil. Eu vou na minha pasta Downloads, então nesse momento o PWD vai mostrar a pasta que eu estou, tá? Embora já tenha indicativo no prompt ali, aquele til que está logo antes daquele dólar, significa que eu estou na pasta do meu usuário, ou no home, na casa do meu usuário. Então dá um PWD aqui, ó, eu estou no home user, é a pasta principal do meu usuário. E aqui dentro eu tenho downloads. Tá? Vamos dar aqui um ls e estão lá os dois arquivos, o code e o FreeRTOS. Bom, para nós utilizarmos o code para compilar projetos com FreeRTOS, a gente precisa das ferramentas de building, né, de compilação e tudo mais no Linux. Para a gente fazer essa instalação, a gente vai usar esse comando aqui, sudo. Então eu vou executar sudo, vou executar o comando como sendo o root ou o administrador, vamos dizer assim, do Linux. Sudo apt install build essential. Tá? Isso aqui é um meta pacote, como a gente chama, ou seja, eu vou dizer para ele instalar o build essential, mas vocês vão ver que ele vai trazer um monte de pacotes relacionados à compilação e à linkagem de programas. Então, entra aqui, vai pedir minha senha de novo. Tá? E eu vou confirmar, 143 MB, ele vai baixar. Pronto, feita a instalação dos Build Essentials. Agora eu posso prosseguir para o resto. Eu vou primeiro agora instalar o code, que é o mais fácil. Sudo dpkg -i de install code, o meu arquivo. Tá? Então o code, no meu caso aqui, code underline 1.541, daí tem o número da versão aqui, underline amd64.deb. Tá? Então, ao fazer isso, ele vai instalar o code.
Code instalado. Se eu agora, por exemplo, apertar aqui a tecla do Windows no teclado, eu posso procurar aqui por Code e já está ali o ícone dele. Ó. O Visual Studio Code. Posso até abrir ele aqui. Deixa eu botar na tela cheia e ampliar um pouquinho. Tá? Ele vai dar um alerta para vocês aqui embaixo da questão da privacidade. Está aqui atrás de mim. Vou fechar esse alerta. E se vocês quiserem fazer algum ajuste com relação a isso, vocês podem vir aqui no Manage, Settings, e procurar por Telemetry, tá? De telemetria. E vocês podem, se quiserem, desativar a telemetria. Ou se quiserem ajudar no desenvolvimento do produto, podem deixar a telemetria ativada. Tá? Isso aqui é só um detalhe, não é algo que realmente precisa ser feito. Tá? Então, está aqui o Visual Studio Code instalado. Eu vou fechar ele, porque agora nós vamos ajustar a questão do FreeRTOS. Então, eu vou dar um Ctrl L aqui só para limpar a minha tela. Tá? Eu continuo na pasta Downloads, como vocês podem ver ali. E eu tenho, então, o FreeRTOS.zip, que é esse arquivo que eu quero descompactar. Então, agora a gente vai descompactar o FreeRTOS. Um zip. FreeRTOS. Enter. São um pouquinho mais de 21 mil arquivos, mas é bem rápido. Dei um Ctrl L para limpar a tela aqui de novo. Agora, dando um ls, vocês vão ver que, além daquele... vocês viram que eu tenho um ls e eu posso colocar o ls-l. Tá? O l-l me dá mais informações aqui. Só essa diferença entre os dois formatos que eu não expliquei antes. Então, está aqui o arquivo code que a gente já instalou. Está aqui o zip que a gente baixou do FreeRTOS. E esse aqui em azul é a pasta. Eu sei que é uma pasta, eu sei que é um diretório, porque além da cor estar diferente, tem uma indicação ali. Vocês podem ver aqui, ó, nesta coluna aqui, onde eu tenho, nessa primeira coluna onde tem as permissões do Linux, aqui a primeira coluna tem a indicação de que isso aqui é uma pasta, é um diretório. Então, essa pasta aqui do FreeRTOS, eu não recomendo que vocês deixem isso no Downloads. Tá? Eu particularmente gosto de colocar no /opt. Tá? Gosto de colocar essas coisas lá dentro do /opt, mas normalmente o /opt não tem a permissão para o usuário. Então, você pode dar essa permissão, pode fazer isso aqui, ó, sudo chmod, chmod não, change owner, trocar o dono, para, no meu caso aqui é user, tá, o nome do meu usuário, /opt. Tá? Se eu fizer esse comando aqui, a partir de agora, o usuário é dono da pasta /opt e eu posso jogar o que eu quiser lá dentro. Então eu posso tanto fazer isso, quanto, se você preferir, você pode manter dentro do home do seu usuário. Ou seja, tira do Downloads, move essa pasta do Downloads e coloca na pasta do seu usuário. Isso aqui eu posso fazer tanto, por exemplo, eu mover lá para o /opt, mv, FreeRTOS, cuidar para não botar o zip, né? Senão você vai mover o zip, para /opt, tá? Eu posso fazer isso aqui, ou posso fazer mv, tá? E ele vai mover o FreeRTOS para o home do meu usuário, certo? Assim como eu posso também vir aqui no gerenciador de arquivos, posso vir aqui em Downloads, e eu posso pegar cadê minha pasta aqui? Aqui, FreeRTOS compactado, e arrastar aqui para o home. Solto ele aqui, eu posso mover ele para cá, ou posso largar em outro lugar. Então, eu no caso aqui vou botar no home, que é o que provavelmente vocês vão fazer. Tá? Então, clicar lá no home, está lá a pasta FreeRTOS. Tá? Repetindo, eu prefiro botar no /opt, mas o que muda agora é só neste passo. Depois que a gente move para esse lugar, para essa pasta, a gente tem que saber para onde a gente moveu. Nós vamos configurar uma variável de ambiente para dizer onde é que está o FreeRTOS. O ambiente é onde os nossos comandos estão executados, onde as coisas estão sendo feitas, né? Então existem variáveis que nós atribuímos ao ambiente como um todo, ou seja, que vale para toda a nossa sessão no sistema operacional. Então, para a gente fazer essa configuração de variável de ambiente, o que nós queremos fazer é o seguinte: eu quero criar uma variável de ambiente que indique aonde está o FreeRTOS. No Linux,
Eu posso fazer isso no próprio terminal, mas isso vai valer só no terminal naquele momento. Ou eu posso colocar isso num arquivo que vai ser lido toda vez que eu me logar, toda vez que eu abrir um terminal, e essa variável de ambiente vai estar sempre funcionando. Então, só como exemplo, se vocês verem a linha que a gente vai ter que colocar, a gente vai fazer isso aqui, ó, export freertos path igual a barra, a til barra, porque está no meu home, lembre que a gente copiou para o home do usuário, barra freertos. Assim, tá? Sem a barrinha no final, só desse jeito. Então, ao fazer isso, tá? Agora eu tenho uma variável de ambiente, ó, echo freertos path, que indica para mim onde está o freertos. Se você copiou para o /apt, é só mudar o comando, export freertos path é igual a /apt, e aí vai ter a pasta lá, freertos v202012.00, tá? Que é a mesma pasta que a gente copiou, só que só muda o caminho. Então, se você quiser colocar num lugar ou no outro, tanto faz, só coloque, aponte a variável ambiente para o lugar certo. Tá? Ok, só que isso que a gente fez aqui, a hora que eu fechar esse terminal, ou que eu desligar a máquina, isso aqui não existe mais, eu vou ter que fazer de novo. Então, para evitar que a gente fique fazendo isso toda hora, eu vou eu vou editar um arquivo chamado .profile. Esse arquivo está no home do meu usuário, tá? Então, notem que, ó, pwd, estou no home do meu usuário, estou na pasta til aqui, vamos dizer assim, tá? Que é o home do meu usuário. Estando ali, se você não está, basta você, por exemplo, se eu estou lá no /apt, estava lá mexendo em alguma coisa, quero voltar para o meu home, você pode simplesmente digitar cd e dar um enter e você vai voltar para o seu home. Agora nós vamos editar o .profile, eu já tinha aberto para edição aqui, só que eu esqueci de copiar o caminho e não lembrava ele de cabeça. Então, eu vou, antes de executar o comando de novo, tá? Vocês não viram executar a primeira vez, mas eu vou copiar, eu poderia copiar só esse nome aqui e tal, mas eu vou copiar toda a linha do export que eu fiz conforme o caminho da minha pasta. Tá? Então, se você selecionar aqui, ó, você seleciona aqui no terminal com o mouse, Ctrl Shift C, tá? Ele vai copiar, Ctrl Shift C. Às vezes só selecionando, dependendo do programa que tu vai utilizar, tu consegue colar com o botão do meio do mouse. Seleciona com o mouse e depois deixa selecionado e cola com o botão no meio. Mas Ctrl Shift C você vai conseguir copiar para qualquer lugar. Tá? Então, agora eu vou editar o Nano Profile de novo. E eu vou lá para a última linha dele, vou dar um espaço aqui e vou colar. Né? Então, aqui ó, eu colei apertando o botão do meio do mouse. Mas também funciona se eu dei o Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. E aí ele vai copiar, vai colar também. Tá? Então, tá lá o export que eu tenho que fazer do FreeRTOS. Se amanhã ou depois eu trocar a versão do FreeRTOS, eu tenho que vir nesse arquivo e editar esse caminho de novo. Tá? E aqui no Nano, que é o editor que eu utilizei por ser o mais fácil para quem nunca utilizou VI, por exemplo. VI, para quem nunca usou, pode ser um inferno. Então, tô aqui no Nano, eu vou dar um Ctrl X, tá, para sair. Ele vai perguntar se eu quero que seja salvo, né, a modificação que eu fiz, e eu vou dizer que sim. Tá? Yes, o meu aqui está em inglês, então de vocês provavelmente vai estar em português. Então, para perguntando qual é o nome do arquivo para gravar, só vou dar um Enter, só vou confirmar que é o .profile e está salvo. Então, a partir de agora, quando eu abrir um terminal ou quando eu reiniciar a máquina, essa variável vai estar valendo. Bom, só um lembrete. Já está valendo essa variável nesse nosso terminal porque a gente já fez esse comando aqui. Ó. A gente já executou o export aqui na nossa linha de comando, no nosso terminal. Se você editou o arquivo .profile e não executou essa linha ainda, né, você pode fazer source.profile, tá, e vai ter o mesmo efeito. Tá? A variável de ambiente vai estar valendo. Então, vou dar um echo lá, freertos path. Tá lá. Agora, nós vamos abrir o code, mas esperem aí, não abro ainda. A gente vai abrir o code para baixar o código de exemplo e de teste, né? Para ver se está tudo funcionando, se a gente vai conseguir compilar direitinho o nosso programa escrito em C para usar o FreeRTOS no Linux.
né? O simulador do FreeRTOS no Linux. Se eu abrir aqui pela interface gráfica, tá? A teclinha do Windows lá, ou Alt F1, e procurar por code, se eu abrir aqui, ele não vai pegar essa configuração que a gente fez ainda do FreeRTOS. Por quê? Porque a gente não reinicializou a máquina ou não deslogou e logou de novo da interface gráfica. Então essa variável não está valendo no ambiente todo. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar code aqui na linha de comando mesmo. Então dentro deste terminal onde eu tenho a variável aqui valendo. Vou dar um Enter. Tá aí o code. E a variável de ambiente é que ela funciona, está valendo aqui para nós. E eu tenho que checar só uma coisa. Eu tenho que ver que a gente vai precisar do Git agora, que é um softwarezinho de controle de versionamento e de repositório, né? Repositório de código e versionamento, que tem que estar disponível para a gente conseguir baixar lá no code o código teste. Deixa eu ver se ele instalou no Build Essentials. Não está instalado. Eu digitei o Git. Isso vocês vão ver com frequência acontecendo no Linux. Você digita um comando que deveria, alguém te gincou, e ele diz, o comando não foi encontrado, mas pode ser instalado com. Obrigado pela dica. Então, vamos instalar. Vou dar um Enter aqui, que seria a mesma coisa que o Yes. Pronto. Eu estou com o Git instalado. Git. Está lá o Git. Então, eu posso voltar para o Visual Studio Code. E eu já tenho aqui no Visual Studio Code, deixa eu aumentar a fonte aqui, eu tenho esta opçãozinha aqui, ó. Tá, logo no Start, eu tenho New File, Open Folder or Clone Repository. Eu vou clonar o repositório. Ele não achou o Git, olha só. Mas eu instalei o Git, então deixa eu fechar aí de novo aqui. Vamos ver se ele procurou logo de saída o Git. Vamos mandar clonar de novo. Agora sim. Tá? O endereço do repositório está na descrição do vídeo. Então basta você copiar e colar esse endereço. Tá? E eu vou dar um Enter aqui. Ele vai me perguntar onde eu quero clonar esse repositório, onde é que eu quero largar esse código. Aqui eu recomendo que vocês, ou na pasta documentos, preferência documentos, na pasta documentos, crie uma pastinha lá. Cadê o new folder? Aqui no cantinho. Eu vou criar uma pastinha com FreeRTOS, projetos, underline, FreeRTOS, tá? Eu coloquei underline aqui em vez de espaço, primeiro porque eu não gosto de botar espaço em nome de pastas e tudo mais. E segundo porque em algumas situações isso pode incomodar um pouco, pode causar alguns problemas. A gente esquece de botar entre aspas, por exemplo, ou esquece de botar uma contrabarra no espaço ali para fazer o escaping do espaço em alguma situação, e você vai ficar dando voltas até descobrir o que está acontecendo. Então, até se acostumar com esse tipo de coisa, é bom não usar espaço ali na pasta, tá? Então eu botei projetos underline FreeRTOS, podem colocar o nome da pasta como preferirem. Tá? E eu vou selecionar então essa pasta, já está selecionada, e eu vou então selecionar a localização para o repositório. Select Repository Location, está me pedindo aqui. Ó. Então vou apertar este botão, tá? Ele está clonando, e assim que ele clona, ele já mostra para vocês aqui, está aqui atrás de mim uma barrinha perguntando se eu quero já abrir o projeto. Tem um botão Open azul ali, eu vou apertar e ele vai abrir o projeto. Tá? Então, mas se eu não apertei o Open, por onde que eu posso apertar? Por onde que eu posso abrir? Tá? Se tu não abriu ali, vem aqui em Open Folder, aqui no Start. Open Folder, vai lá na tua pasta Documentos, procura o FreeRTOS, os projetos FreeRTOS, e vai ter uma pastinha lá chamada ToTasks, -POSIX-GCC. Tá? Só clicar nessa pasta, abrir nessa pasta e dar um OK. Tá? Duplo clique nela e OK. E ele vai abrir a mesma coisa. Tá? Nessa pasta aqui, tem o Makefile que a gente precisa. Tá? Notem que aqui no Makefile é onde a gente usa aquela variável de ambiente, ó, FreeRTOS Path. Então, por isso que a gente usou aquele nome. Eu que decidi usar esse nome, podia ter usado outro nome qualquer, mas tem que ser o nome que a gente colocou lá no arquivo. Tá? Então, agora, eu posso tentar, deixa eu reduzir um pouco a tela aqui.
eu posso tentar construir meu projeto para ver se está tudo certo e se eu estou pronto para ir para a aula com isso aqui. Tá? Então, deixa eu só ver aqui se está tudo direitinho. Aqui no source, onde estão os fontes, no caso, o main. Tá? O Code acabou de me chamar a atenção para instalar as extensões recomendadas do C, que eu já ia esquecendo de dizer para vocês fazerem. Então, eu posso aceitar a sugestão dele, vai ter um botão em azul. Deixa eu ver se esse botão está atrás. Tá bem atrás de mim o botão. Tem um botão em azul ali dizendo Install. Vocês podem clicar nesse botão em azul para fazer a instalação. Tá? Ou vocês podem, se perderem a caixinha e não verem a mensagem, vocês podem vir aqui, tá? Nas extensões, nesse ícone aqui das extensões do Visual Code, e eu posso procurar, já até apareceu aqui, está aqui ela, tá? Mas se eu quiser eu posso procurar aqui por C++, por exemplo, C++, e vai aparecer aqui, ó, C/C++, versão 1.2.2, essa aqui. É distribuída pela própria Microsoft, mais de 18 milhões de downloads, e nós vamos instalá-la. Tá? Deixa ele instalar, é bem rápido. Tá? Pronto, está instalada a extensão. Agora a gente pode voltar aqui para o Explorer, tá? Que é esse ícone aqui em cima. Eu vou abrir aqui meu main. Então está aqui a minha função main do meu toTasks aqui que a gente está criando. E agora nós vamos compilar ele. Para compilar, Ctrl+Shift+P. Tá? A gente vai digitar lá run build task. Está aqui, ó. Eu só escrevi run e estava escrevendo run task, que eu ia botar na verdade. Ele já trouxe aqui run build task. Tá? Ou se procurar simplesmente por build, ele também traz aqui, ó, run build task. Tá? Então, tasks, run build task. Vou clicar nela. E vamos passar aqui. E temos um erro. Tá? Temos um erro aqui neste arquivo. Está inserido lá de dentro do FreeRTOS. Isso não está no nosso código, está no código do FreeRTOS. No arquivo port.c, na linha 528. Tá? Tem um erro aqui dizendo tipo incompatível e tudo mais, mas o que está acontecendo aqui é que, eu não sei por que cargas d'água isso está lá, mas tem um asterisco sobrando aqui. Esse asterisco não deveria estar aqui, esse aqui, ó, não deveria estar aqui, nós temos que removê-lo de lá. Tá? E repito, isso está no código do FreeRTOS, não está no código do exemplo. Então, para a gente não ter que abrir o arquivo direto lá e tal, o que a gente faz? Aqui mesmo, se eu deixar o mouse em cima, ele já vai me dar a dica. Eu posso apertar Ctrl e clicar no arquivo, e ele vai abrir o arquivo. No link, ele vai abrir esse arquivo no editor para mim. E já vai direto na página na linha com erro. Quer ver? Eu vou clicar aqui. Tá? Ó, me jogou direto aqui em cima, aqui no editor. Deixa eu aumentar a fonte. Nossa, a fonte ficou grande demais. Deixa eu reduzir um pouco aqui. Tá? Ele me joga direto onde está o erro. É só eu apagar esse asterisco e salvar esse arquivo. Ctrl S e eu vou salvar o arquivo. Posso fechar aqui, tá? Não vou ficar com esse arquivo aberto. Esse arquivo a gente não deve fazer outra edição além dessa do que a gente já fez. E o que eu vou fazer agora? Deixa eu reduzir um pouquinho minha interface de novo. Tá? E agora de novo, Ctrl+Shift+P. E eu vou rodar de novo. Ó, já está ali a última que eu usei, o Run Build Task. Aqui embaixo, ó, Run Build Task. Eu vou rodar. E pronto. Não deu nenhum erro, compilou. Eu posso executar. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso abrir um terminal. Então, eu posso Ctrl+Shift+P. Tá? Digitar terminal. Ó, tem a opção aqui, ó, New External Terminal, que é uma possibilidade. E eu posso ir neste terminal e executar o meu código. Então, se eu dar um ls aqui, tá? Vocês vão ver que tem as pastas, estou dentro do meu projeto, e tem uma pastinha chamada Build. Nesta pastinha chamada Build, vou dar um ls de novo, está lá o executável modelo-POSIX-GCC. Tá? Então, vou botar ponto, barra, e vou escrever o nome do meu arquivo, modelo POSIX-GCC. Deixa eu aumentar esse terminal aqui. Tá? E vou dar um Enter. Se isso aqui acontecer, está tudo certo. Você conseguiu compilar. Além de usar o terminal externo, que foi o que eu abri aqui, a gente também pode usar um terminal interno. Eu posso clicar em algum arquivo no lado, aqui no meu Explorer,
e eu vou ter a opção Open Integrated Terminal. Então eu vou clicar aqui, mesma coisa. Estou no terminal, ls, só que ele jogou na pasta source, tá? Eu tenho que, notem que o source, eu estou aqui dentro do source, eu tenho que ir na build. Eu posso ir lá fazendo isso aqui, ó, cd, para voltar ao diretório anterior, /build. Se eu fizer isso, eu vou lá parar no build. ls aqui no build está lá, o modelo PostgreSGCC. Vou executar ele. Então tá, pessoal, se vocês chegaram até aqui, a configuração do ambiente está correta, é só isso. E a partir de agora, quando vocês se deslogarem, se logarem de novo, vocês podem abrir o code, não precisa fazer export nem nada. Vocês vão abrir o code e vai tudo funcionar perfeitamente bem, ok? Então, até o próximo vídeo que se fizer necessário. Grande abraço.